Parte 5. Os dilemas escondidos de Kant. Immanuel Kant, o filósofo do dever. Mas será que ele sempre viveu de acordo com suas próprias palavras? Entre em um mundo de dilemas morais e descubra como Kant lidava com as contradições entre sua filosofia e suas ações pessoais, revelando um lado humano surpreendente. Os dilemas escondidos de Kant referem-se às questões éticas e morais que podem ser levantadas quando consideramos a vida pessoal e as ações de Immanuel Kant, um filósofo alemão do século XVIII conhecido por suas ideias sobre a moralidade e a ética. Embora Kant tenha desenvolvido uma teoria ética baseada no dever e na razão, contradizendo algumas das próprias ações de sua vida, levanta dilemas e questiona se ele sempre viveu de acordo com suas próprias palavras. Um exemplo notável está relacionado à sua postura rigorosa sobre a mentira. Kant defendia fortemente que a mentira é impermissível, independentemente das circunstâncias. No entanto, relatos históricos sugerem que Kant pode ter mentido pessoalmente em pelo menos uma ocasião. Durante a ocupação de Königsberg pelas tropas francesas, ele teria afirmado falsamente que não havia ninguém em casa para evitar que os soldados entrassem em sua propriedade. Isso levanta a questão de se Kant estava agindo de acordo com seus próprios princípios éticos nesse momento. Outra questão envolve a abordagem de Kant em relação às mulheres. Ele acreditava que as mulheres eram inerentemente inferiores aos homens e que deveriam se restringir a um papel secundário na sociedade. Essa visão restritiva e sexista contrasta com a igualdade de dignidade e autonomia que Kant defendia para todos os seres racionais. Essa discrepância levanta a questão de se Kant viveu de acordo com seus princípios morais em relação às mulheres. É importante lembrar que Kant era um ser humano e, como tal, suscetível a contradições, erros e limitações. Embora suas contribuições filosóficas tenham sido significativas e influentes, isso não garante que ele sempre tenha vivido de acordo com suas próprias palavras. É um desafio para qualquer pessoa viver em completa harmonia com suas teorias e princípios em todas as áreas de suas vidas. No caso de Kant, é evidente que suas ações pessoais levantaram questões sobre sua coerência moral. Esses dilemas não invalidam necessariamente as ideias e ensinamentos filosóficos de Kant, mas nos lembram da complexidade da existência humana e das dificuldades em viver de acordo com princípios éticos rigorosos em todas as circunstâncias. A análise desses dilemas também encoraja uma abordagem crítica, levando-nos a refletir sobre a maneira como aplicamos as ideias filosóficas à nossa própria vida e as inconsistências que podem surgir. Curiosamente, a Bíblia já dizia que todos pecaram e ninguém atinge a glória de Deus, e que o homem que não tropeça em palavras, esse é um homem perfeito, ou seja, não existe ainda. Confira no final deste vídeo todos esses textos comprobatórios. Conclusão. Sócrates era conhecido por seu método de ensino chamado maiêutica, em que ele fazia perguntas cuidadosamente construídas para estimular o pensamento crítico. Descartes é conhecido por suas contribuições para a filosofia, especialmente por seu racionalismo. Autor da frase, penso, logo existo. Ele defendia a ideia de que o conhecimento verdadeiro pode ser alcançado através da razão e do método científico. Friedrich Nietzsche, renomado filósofo alemão do século XIX, abordava em seu trabalho a temática da dualidade humana e a influência que ela exercia sobre suas ideias e emoções. Simone de Beauvoir está entre as principais teóricas da segunda onda do feminismo e do existencialismo francês. Tradicionalmente é conhecida por sua famosa frase: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher." Immanuel Kant, o filósofo do dever. Kant defendia fortemente que a mentira é impermissível, independentemente das circunstâncias. Para refletir, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Tiago 3, 2. Pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Provérbios 2, 11 e 12. O raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá, para salvá-lo do mau caminho, dos homens que falam perversidades.
O Criador de todo o universo defende o raciocínio e o discernimento. Mas por que está em sua palavra sobre a filosofia? Estas palavras, Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo, e não em Cristo. Para Deus a filosofia é vã, pois não leva ninguém ao verdadeiro conhecimento. Aquele que pode de fato salvar a vida da pessoa, não está a vida curta, mas a eterna que ele promete em sua palavra. João 17:3. Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Isaías 55:8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. E assim, revelamos a vida secreta dos filósofos mais influentes da história, mostrando que por trás de suas grandes ideias, eles também eram seres humanos complexos, confrontados com paixões, dilemas e segredos. Esperamos que tenham desfrutado dessa viagem fascinante e que tenhamos estimulado seu interesse por descobrir mais sobre a vida oculta dessas mentes brilhantes e ir além, por buscar o que está acima de todas as mentes e descobrir o que realmente vale a pena. Fiquem ligados para mais conteúdos intrigantes e reveladores em nosso canal. Até a próxima! Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida.